Um goleiro de altos e baixos, com mais altos do que baixos, definitivamente. De momentos bons, maravilhosos e ruins. Hoje se encerra o ciclo do João Paulo no Santos. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e é bem chato, né? A gente falar sobre a saída de um cara que queria virar ídolo aqui dentro do Santos, né? Um cara que tinha potencial para isso quando era mais jovem, quando tinha 24, 25 anos. Mas é complicado, né? Porque assim, ele foi um goleiro que não era completo. Ele era um jogador que tinha muitas competências. Ele era muito bom em muitas coisas. Definitivamente no cara a cara, na cabeçada, ele conseguia pegar muita cabeçada. Mas ele tinha muita dificuldade, duas dificuldades que eram muito grandes, né? Que eram bola no pé, ele não tinha uma capacidade tão boa, inclusive eu vi alguns lugares a galera fazendo a piada até, de mau gosto, mas a gente leva na boa, né? Porque é o João Paulo, quando ele foi jogar com os pés, ele conseguiu romper o tendão de Aquiles dele, mas enfim. Ele não era um goleiro que era muito bom com os pés, ele não saía muito bem em bola aérea, ele não conseguia sair dentro do gol, ele sempre ficava. Talvez por uma confiança muito grande que ele poderia pegar se a cabeçada viesse, mas é sempre mais seguro você ir até a bola e tirar ela na grande área, né, ou na entrada da pequena área. Mas acho que esses foram os dois grandes problemas do João Paulo durante toda a passagem dele pelo Santos, acho que durante a carreira toda dele que foi construída dentro do Santos. Para quem não sabe, ele é goleiro do Santos desde a base, obviamente, ele veio desde lá de baixo, passou por muitos jogos, fez a estreia dele inclusive contra o Benfica, em um amistoso lá na Vila Belmiro, onde ele pegou pênalti, que obviamente não foi uma das valências dele durante a passagem pelo Santos, ele nunca foi um bom pegador de pênaltis, apesar de ter classificado a gente para uma semifinal de Paulista no ano passado. A gente ainda não tinha tanta confiança nele, até porque foi um dos 3 ou 4 pênaltis, assim, no máximo, que ele pegou em toda a carreira profissional dele como jogador do Santos. Então, assim, é um jogador que muita gente ama e muita gente critica. Muita gente vai achar estranho, mas eu vou entrar numa coisa parecida com o que o Felipe Noronha fez no vídeo dele falando sobre a saída do João Paulo, que é o 880, né? Realmente tem gente que ama muito o João Paulo, tem gente que odeia ele de ódio, assim, porque é um goleiro fraco, porque não sei o que, assim, gente. Ele foi um goleiro bom demais, até em alguns momentos. Parecia que era... Assim, parecia que ele era um santo, São João Paulo, né? São João Paulo II. São João Paulo III, como chamava Ricardinho Martins. Durante toda a trajetória dele, foi cogitada a seleção, teve proposta de Flamengo, teve proposta de time europeu. Ele foi um jogador que realmente, num momento muito ruim do Santos, ficou marcado como um grande jogador. É uma pena que os goleiros possam só se destacar tanto quando um time é tão fraco defensivamente como era o Santos de 21, de 22, de 23, de 24 e continua sendo um pouquinho ainda em 2025, apesar dele não ter participado tanto. Apesar disso, ele jogou, né, partidas esse ano. Ele jogou uma contra o Desportiva Ferroviária, né, que foi o amistoso do Santos, e outra contra o Curitiba na Série B, se eu não me engano. Foi na Série B? Ou foi... Enfim. Eu sei que ele jogou contra o Curitiba, eu só não lembro quando. Mas enfim, ele teve umas 2 ou 3 partidas ainda depois da lesão, depois de ter ficado como reserva do Santos e ter dado a titularidade para o que hoje, na minha opinião, muita gente discorda, é o melhor goleiro do Brasil, hoje do Brasileirão, é o Gabriel Brazão. Mas o João Paulo, apesar de ter sido muito bom, apesar de ter sido um dos grandes goleiros da sua época como goleiro jovem, né, porque hoje ele tem 30 anos, tá chegando naquela idade que vai ficando mais difícil jogar futebol. É claro que o goleiro joga até os 40 e poucos, vê o Fábio aí tem 44, mas depois dos 30 tudo é mais difícil no futebol no geral, assim, né? E hoje a gente vê que ele tinha muitos defeitos, né? Como eu disse, a bola lançada na área, ele não conseguia sair, jogar com os pés, era um dos problemas que fez até o Santos tomar muito gol besta durante a Série B, durante a Série B enquanto ele esteve em campo, né? Durante a Série A ainda em 2023, Campeonatos Paulistas, diversos Campeonatos Paulistas que a gente jogou nessas épocas aí, se não me engano foram 3 ou 4. Eu acho que o principal erro que fica na nossa mente, 2 deles, né? Acho que não foi tanto um erro contra o Fortaleza, quando ele sai do gol e toma aquele gol de cobertura no dia 6 de dezembro de 2023,
Mas acredito que o maior erro dele, assim, que custou realmente um título foi na primeira final que ele jogou, né? O João Paulo leva a gente para a final da Libertadores em 2020, o que é incrível, ele participou daquela campanha, ele foi o cara da semifinal, ele conseguiu pegar muita bola do Boca, apesar do Santos ter ganhado de 3-0, foi um jogo difícil, mas contra o Palmeiras no Paulista de 2024, na final do Campeonato Paulista de 2024, ano passado, quando a gente consegue chegar no jeito surpreendente, né? Ninguém esperava, Santos da Série B, conseguir passar por todos esses times. O Carille surpreendeu até, ali a gente já sabia que ele era limitado, né? A gente já percebeu alguns erros que fatalmente deixaria a gente muito mal no Campeonato da Série B, sendo campeões com o menor número de pontos possível, né? Mas assim, o João Paulo naquela final de 24, ele dá o pênalti pro Palmeiras no primeiro tempo, numa bola que ridiculamente era dele. O Felipe Jonathan ajuda também, mas assim, o João Paulo falha, faz o pênalti, não pega o pênalti, que também não era uma das valências dele, então parece que uma coisa atrapalha a outra, né? Ele não é um bom pegador de pênalti, causa pênalti e tal. Era um dos grandes goleiros quando estava no auge e quando foi decaindo não era mais, definitivamente. Depois de 23, depois do rebaixamento, ou antes até, ele já tinha perdido o seu auge, né? Eu acho que em 2023, quando o ano de 23 se inicia, eu acho que o auge dele vai embora ali. Tanto o paulista quanto o brasileiro dele são muito fracos. E se encerra num 23 desalmado, né? Que foi o rebaixamento, num 24 com uma lesão ruim, que acabou baixando o valor dele, deixando ele como um goleiro reserva, um goleiro que nunca entra, mudando, né, realmente quem é o jogador João Paulo dentro do Santos, qual o valor que dão para ele. E isso foi caindo em valor não só no interior do clube, mas no exterior também. E hoje a gente tem que emprestar ele com a obrigação de compra para poder ter uma chance de vender ele, até porque pouquíssima gente vai querer o João Paulo hoje em dia, é um goleiro para ser reserva. Ele vai pro Bahia para ter oportunidade para lutar por posição, né, lá. Ele vai com obrigação de compra e também tirando as obrigações do Santos de pagar muita coisa para ele, ou seja, evitando que o Santos entre em mais alguma dívida, o que é ótimo. Eu acho que é importante você ter gratidão pelo clube. É claro que no futebol isso é a coisa que menos tem, não existe gratidão no futebol, mas quando se tem, quando se existe isso, nós temos que valorizar porque é algo que é muito importante. Talvez o Santos tenha pedido para ele ficar, e eu acredito que isso tenha acontecido, mas não era o desejo dele. E sinceramente, apesar de ser bom ter um goleiro reserva, acredito que não seja. Não seria o melhor pro Santos manter ele. Não seria o melhor pro Santos, não. Não seria o melhor pra mim manter ele, porque eu veria ali um baita goleiro que tá sendo desperdiçado, né? Tá indo na reserva. É claro que não é melhor que o Brasão. Acredito que o Brasão é melhor que ele, apesar de ser mais jovem, é melhor também. Mas o João Paulo merecia ter destaque, merecia ser protagonista, como ele já foi em algum momento, mesmo sem ganhar nada, mesmo sem ter oportunidades. Ele precisa conhecer realmente outros clubes. Eu acho que isso passa muito por você acreditar que existe outro mundo além do Santos, né? O João Paulo, que é um cara que é santista, muito santista, pra mim como santista, sendo um jogador, uma hipótese assim, né? Seria muito difícil sair do Santos se eu sou da base, assim, muito difícil. Ainda mais pra ele, que foi um cara que criou uma conexão tão grande com o torcedor, apesar de muita crítica, ele criou uma conexão muito grande. Ele foi um cara que carregou o Santos durante muito tempo, ganhou pontos pro Santos durante muitas partidas, mas que hoje vai ficando pra trás e com razão, né? Já não era mais o mesmo goleiro já na queda pra Série B. É uma pena, é chato a gente falar disso, mas assim, eu acho que é bom pro Santos. A gente abre espaço para o novo goleiro subir. Eu acho que acho que é João Pedro. Pra mim ele tem que subir esse goleiro. É o goleiro da base, ele tem 16, 17 anos, se eu não me engano. É claro que é chato você ter ele como assim, terceiro reserva. A gente tem um Diógenes como segundo goleiro, então a gente tá sem opção de goleiro nenhum pro banco. Goleiro bom, pelo menos. Então, óbvio que a gente tem que contratar outro goleiro, assim, definitivamente. E aí já até aumenta a lista de reforços do São Paulo, né? Agora a gente precisa de um zagueiro, dois meio-campistas e um atacante. Olha aí. Mas, definitivamente, não vou dizer que é uma perda, porque
Eu acho que todo mundo já sabia que isso ia acontecer em algum momento e do jeito que tá, provavelmente muito em breve, e aconteceu. Sim, era algo que fazia parte dos nossos planos, até porque o João Paulo já não tinha mais clima para estar no Santos como um jogador que tem valor, algum valor lá dentro, pelo menos para o torcedor. É claro que no interior de qualquer clube existe a relação entre os jogadores, existe o não profissionalismo, existe também o amigo ali dentro, né? Eu acho que isso vai realmente fazer falta lá dentro. Eu sinto muito também porque fui um dos principais apoiadores de João Paulo na seleção, mas acabou e todo ciclo se encerra, né, rapaziada? Bom, além disso, queria falar também de algumas outras coisas boas que tem acontecido aí no Santos. Tem Vasco, cara, no domingo e realmente tem muita coisa pra acontecer nessa partida. É uma partida muito importante. Se o Santos vencer, ele afasta o Vasco, vai parar lá em cima. E eu tô realmente muito ansioso pra essa partida. Vai ser uma partida que vai ainda reiterar mais o fato do Santos ter que jogar em São Paulo, né? E o Brasão provavelmente vai fechar o gol, como ele tem fechado em todas as partidas aí. Apesar da gente ter errado uns 3 jogos seguidos aí, que foi um problema, mas ainda assim eu acho que ele continua sendo o goleiro mais regular do Campeonato Brasileiro. Ao contrário do nosso querido João Paulo, que não conseguiu ser isso enquanto foi titular. Bom, rapaziada, vejo vocês na próxima. Se inscreve no canal, deixa o like, não se esquece, para ajudar aqui a gente a crescer, a gente virar uma comunidade e ser uma das maiores comunidades que fala sobre o Santos Futebol Clube. Vejo vocês na próxima. Me ajudem a construir esse sonho que, assim, hoje, inclusive, eu vou fazer esse adendo antes de terminar o vídeo. O Jorge Igor e o Bruno Formiga se despediram, né, da TNT e eles contaram a baita história deles lá dentro, né, 18 anos um, 12 anos o outro, e assim, são dois caras que eu admiro muito, acompanhava há muito tempo já na TNT, no esporte interativo também, e tenho que dizer pra vocês, são duas das minhas maiores referências. Vou sentir saudade de muita coisa que eles faziam lá dentro. Inclusive o de 0 a 10, o de Sola 10, eu ria demais, cara. Demais, demais, demais. E vai fazer muita falta, tanto pra quem tá lá dentro da TNT, quanto pra mim como telespectador. E eu vou dizer pra vocês, é um sonho que eu tenho estar ali, sabe? É um sonho que eu tenho participar desse tipo de coisa. Ser jornalista esportivo mesmo. Querer trabalhar com comunicação no futebol. Esses caras são realmente referências pra mim. Tanto o Ricardinho Martins quanto o próprio Felipe Noronha aí do Vídeo Santos, que é um cara que eu tenho muito como referência. São pessoas que realmente eu vou levar pra minha vida como inspirações. E me tocou realmente essa saída do Bruno Formiga e do Jorge Igor, também da TNT, por causa disso, né? São pessoas que construíram baitas carreiras e que tem muito a crescer ainda no mundo do futebol. Hoje, agora eles vão pra GE TV, né? Que eu não sei como é que vai ser esse projeto. Eu tô com um bom pressentimento, mas eu não sei, ainda é Globo, né? A gente tem nossas ressalvas. Inclusive, Globo, se quiser me contratar, tamo aí. Bom, rapaziada, mas vejo vocês na próxima. Tamo junto. E valeu.